O vídeo mais visto sobre Cloud Code para negócio tem apenas 8 minutos, contra muitos vídeos que têm até 3 horas de duração. Isso me faz analisar realmente o que importa sobre o tema, que é, de fato, a qualidade e o contexto daquele vídeo, não necessariamente a quantidade de horas. Então, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 problemas que fazem com que o chat comum dentro do cloud ele seja não tão bem utilizado por negócios, como você consegue colocar uma memória permanente dentro do seu cloud utilizando ali o Cloud MD e quais são as skills necessárias para você de fato rodar ali um negócio dentro do cloud utilizando obviamente as suas skills e utilizando a IA para potencializar ali o seu negócio. Vamos para o vídeo. Então, beleza, eu vou falar exatamente por que o seu negócio ainda não utiliza inteligência artificial. E o grande problema está aqui dentro do cloud chamado chat. Esse é o grande problema do porquê você não consegue utilizar a inteligência artificial da melhor forma possível. Dentro desse problema existem algumas ramificações que nós vamos falar aqui dentro. A primeira ramificação se chama amnésia de contexto. É como se você a todo momento precisasse ficar falando, precisa falar toda hora para o cloud o que fazer. Isso é literalmente um saco. Você vai toda hora ficar falando, pô, precisamos montar aquele relatório XYZ. Pô, precisamos montar aquele relatório de novo. Aí, por exemplo, você abriu uma nova sessão e agora o cloud não sabe o que você está pedindo. Então, isso é uma amnésia de contexto. Nós vamos resolver isso. O segundo ponto se chamam as sessões isoladas. Então, você não tem uma conexão entre elas, né? Você não sabe exatamente como compor uma coisa com a outra sem necessariamente perder o contexto. Porque você tem o contexto, obviamente, daquelas skills que você está fazendo, ou seja, daquilo que você de fato quer fazer, e você tem o contexto das conversas. Isso é uma coisa diferente, você acaba perdendo. Então, você tem aqui o problema das sessões isoladas. E por último aqui, você tem a questão ali do problema da falta de execução. Então, esse quadradinho aqui, por isso que eu estou falando que ele é o grande problema, porque os negócios eles não acabam fazendo as coisas com a IA hoje, porque a maioria utiliza por aqui. Utiliza, por exemplo, para falar que dia é hoje, por exemplo, ou se não, alguma pesquise sobre XYZ, sabe? E aí acaba que você não tem o poder real do que nós podemos de fato fazer hoje com a inteligência artificial, principalmente aqui junto com o cloud, beleza? Então esse é o grande ponto. Quantas vezes você já tentou explicar alguma coisa para IA e acabou falhando porque ela entendeu você a primeira vez, mas acabou esquecendo aquele contexto? É exatamente isso que nós vamos fazer. E tem duas formas de resolver isso. A primeira forma é utilizando esse quadrante aqui chamado Cowork. Utilizando esse quadrante Cowork, nós vamos ter acesso à IA da Anthropic e ao agent específico de trabalho deles. Um agent nada mais é do que um sistema que vai fazer de fato as coisas para você. Então, por exemplo, eu tenho aqui dentro do meu Cloud Code, vindo aqui dentro da aba de Code, eu tenho aqui dentro de algumas abas, uma aba de Code, onde ele já fica citando aqui pontos específicos. Eu, por exemplo, acabei de colocar aqui uma rotina para ele ficar me mandando notícias sobre a questão do mercado de IA dentro ali dos Estados Unidos, mercado de IA global, né? E aí quando eu clico aqui na notícia, por exemplo, ele vai mostrar para mim o estudo, ou se não a notícia em si, do que ele estava falando, como você pode ver aqui. Então essa aqui é a notícia, por exemplo, que o Google foi processado em 890 milhões de euros e tal. Então, e aí eu poderia fazer um conteúdo sobre isso e obviamente poder me atualizar sobre essas questões também. E aí, obviamente que ele precisou pesquisar, trazer os links para mim e colocar isso tudo dentro de um relatório. Eu poderia pedir para ele fazer um material em cima disso, eu poderia pedir para ele fazer um post em cima disso, ou seja, ele de fato está fazendo coisas para mim que ele não faria dentro do chat. Isso é muito bom. Então aqui nós vamos conseguir fazer exatamente isso tudo, literalmente automatizar as nossas tarefas. Então eu vou abrir um novo chat aqui para falar principalmente sobre um ponto extremamente específico,
Obviamente que aqui eu tô com 93% de utilidade, então pode ser que acabe meu limite, mas vamos supor que a gente consegue fazer isso aqui ainda dentro desse vídeo. Então eu vou falar, explique para o pessoal que está vendo o vídeo o que é o Cloud MD e por que ele é extremamente importante para que você pegue contexto entre as sessões e defina objetivos entre projetos para sempre ir se lembrando. Isso aqui nós conseguimos resolver o primeiro problema falando sobre o Cloud MD de forma específica. Então, o Cloud já me respondeu aqui, eu estou utilizando o Sonnet 5 para essa aula, né? O Cloud MD é um arquivo de texto simples que fica na raiz do projeto, aqui. Então, ele fica exatamente aqui dentro. Ó. Ele fica em .cloud e aí vai ter aqui o Cloud MD, beleza? E aqui ele fala, então ele continua aqui, ele funciona como uma memória permanente para o Cloud Code. Toda vez que uma sessão nova começa, esse arquivo é lido automaticamente antes de qualquer pedido. É o primeiro contexto que o Cloud recebe antes mesmo do usuário digitar a primeira mensagem. Por que ele é importante nesse projeto específico? Cada sessão do Cloud começa do zero, sem lembrar da conversa anterior. Sem o Cloud MD, seria preciso reexplicar toda vez a estrutura das pastas, onde salvar cada tipo de conteúdo, e o processo do ciclo semanal, os IDs das páginas do Notion, as regras de nomenclatura. Isso é inviável em produção contínua. O arquivo deste projeto tem, por exemplo, um guia de roteamento. Quando o Christian pedir X, usa a skill Y, para não ter que decidir do zero qual fluxo seguir a cada pedido. A estrutura fixa de pastas e a regra onde cada entregável deve ser salvo. A definição operacional de ciclo semanal, quando começa... Então eu falo especificamente aqui no ciclo semanal, quando vai começar, a meta de volume por canal, o que é produzido diário versus mensal, os IDs fixos do Notion, página pai, banco de dados, data source, tudo está conectado já no caso. Nós temos aqui regras de nomenclatura e decisões, por exemplo, rios testes, super rios, que já foram descartados nesse caso. Além do Cloud MD, esse projeto ainda tem um segundo nível de memória, uma pasta separada onde o Cloud registra automaticamente aprendizados que vão surgindo, feedback que o Christian dá durante o trabalho, decisões tomadas, o que funcionou e o que não funcionou. Isso é diferente do Cloud MD porque é o conteúdo vivo que cresce sessão após sessão, sem precisar que alguém edite o arquivo manualmente. Então ele tem controle sobre o que seria o equivalente a um segundo cérebro, ou ao início de um segundo cérebro nesse caso, né? Na prática, o efeito é que a IA não trata cada conversa como uma pessoa nova conhecendo o projeto, ele já chega sabendo o histórico, as preferências e objetivos definidos e consegue manter consistência entre o conteúdo gerado hoje e outro gerado daqui a 3 semanas. Então, a estrutura está completa nesse sentido. Então, respeitando o seu tempo e você entendendo que a minha estrutura ela já está muito mais avançada nesse caso, eu vou mostrar para vocês toda a minha estrutura de uma forma com que você consiga tirar um print e mandar exatamente dentro ali do seu Cloud Code. Então eu vou mandar aqui. Eu quero que você pegue toda a nossa estrutura do Cloud MD, de quais MCPs nós utilizamos, como nós utilizamos, também a estrutura por trás do que um negócio pode utilizar para que as pessoas que estão vendo o vídeo e as pessoas que querem mais saber sobre como utilizar Cloud para o negócio delas possam se beneficiar. No final do dia você vai montar o artifact completo e mostrar ali todos os pontos para a pessoa tirar o print e poder ali estruturar tudo para o negócio dela. E aí, quando ele voltar aqui, eu já mostro para vocês como ficou. Então aqui ele finalizou o trabalho. Ele está dividido em 4 blocos, que ele fez esse artifact aqui. Uma camada de memória, Cloud MD, uma camada de conexão, os inventários e os frameworks. Então agora dá uma olhada de como que ficou aqui. Cloud MD mais MCP, estrutura por trás de cada roteiro com o seu post. Print essa página e use como... eu vou abrir dentro do navegador aqui para ficar mais fácil. Pronto, lembrando que isso aqui está privado para mim, então é bom você printar. Se você tentar acessar esse link aqui não vai dar certo, beleza? Então beleza, camada de memória, o que o Cloud lê antes de qualquer pedido. 2 peças resolvem os problemas diferentes. Então você printa essa primeira parte aqui, por favor, para conseguir estruturar aí a questão dos MCPs, de como está feito. O que eu estou utilizando de MCP aqui? Então temos AppFile, Notion, Magnific,
conexões que entram na conta Canva, Confluence, Figma, Google Drive, Telegram, tarefas agendadas. Aguardando autorização, isso daqui você não precisa colocar, porque não está necessariamente do jeito que deveria. Então, como estruturar do seu lado, você coloca o CloudMD para colocar o teu negócio e conectar qualquer ferramenta antes, que é você, onde cada tipo de entregável é salvo, que nome cada coisa recebe, você instala a conversa nova, começa do zero, listar o que você já usa, não o que existe, então conectar os MCPs, nesse caso, para Notion, para Sheet e assim por diante. Você conecta um de cada vez, deixa aí a registrar o que funcionou, depois roda o ciclo para ver se realmente funcionou. Então é exatamente essa estrutura que eu utilizo aqui dentro da minha operação, beleza? Se você tiver alguma dúvida, joga aqui nos comentários que a gente vai se falando. Se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos que vamos para o próximo vídeo.